Olá, amados, paz bem, eu sou Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lições bíblicas da editora CPAD Classe de Jovens, primeiro trimestre de 2022. Como você sabe, nós estamos estudando o livro do apóstolo João, ou o Evangelho segundo escreveu João. E a lição de hoje é a lição de número 6, com o tema da lição, o terceiro sinal, o paralítico de Betesda. Hoje nós iremos estudar sobre um milagre realizado por Jesus no capítulo 5 do livro do apóstolo João, o Evangelho segundo escreveu João. Lembrando que o bdenfoco.com disponibiliza para você uma série de conteúdos. Você encontra os slides em PowerPoint, aulas em PDF, aula em áudio e cursos diversos. Acesse www.bdenfoco.com e confira todo esse conteúdo disponibilizado para você. Lembrando que você também pode receber subsídios gratuitos pelo WhatsApp. Salve esse número e envie uma mensagem com seu nome e sobrenome, que o bdenfoco.com estará retornando para você. O contato é 94-DDD, não esqueça, é 949-8409-2869. Muito bem, nosso texto principal, João capítulo 5, versos 8 e 9, que diz: Jesus lhe disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Nós vemos aqui então o encontro de Jesus com o paralítico do tanque de Betesda. E a Bíblia faz questão, o evangelista João faz questão de dizer que Jesus ordenou que aquele homem se levantasse, tomasse a sua cama e fosse embora. E ele faz questão de afirmar que aquele dia era um dia de sábado, porque todo o contexto aqui é de que os judeus estão criticando Jesus porque ele fazia o bem em um dia de sábado. Nós estaremos aprendendo nessa lição também o quanto uma religiosidade vazia, sem amor, uma religiosidade sem compreender quem é Cristo, leva a extremos perigosos. O resumo da lição nos diz: a cura do paralítico de Betesda nos mostra que o Filho de Deus não tinha e não tem limitação de qualquer natureza para realizar milagres. Jesus não tinha limitação de nenhuma natureza, seja ela de natureza física, né? Ele não estava condicionado aos limites físicos, ele poderia mandar qualquer pessoa realmente se levantar ou ressuscitar. Ele não tinha nenhuma limitação de ordem cerimonial, que isso é muito importante, né? Ele é Deus. Então, ele pode simplesmente ordenar que um morto ressuscite no sábado, que um paralítico se levante no sábado. Ele tanto quanto tem poder para fazer com que o milagre aconteça porque é Deus, e por ser Deus, ele também tem o poder de fazer isso no dia de sábado, porque ele não está condicionado à natureza cerimonial de nada. O nosso texto bíblico, como eu já falei, se encontra no Evangelho de João, capítulo 5, verso 1 a verso 9. Eu não vou me deter aqui no texto bíblico por uma questão de tempo, mas, óbvio, espera-se que você esteja fazendo a leitura desses textos para uma melhor compreensão da lição. Você não vai estudar a lição para aprender, muito menos para ministrar, sem fazer a leitura do texto bíblico. Nossa introdução. Já estamos na 6ª lição e esperamos que você esteja sendo edificado, crescendo ainda mais na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, através da comunhão com Ele e do estudo de Sua palavra. O que é muito importante. Se você quer um crescimento espiritual, você precisa conhecer Jesus e desenvolver esse relacionamento, Como diz o comentarista aqui, crescendo ainda mais na graça e no conhecimento do nosso Salvador Jesus Cristo, através da comunhão, do relacionamento com Ele, a oração, congregar com seus irmãos
e estudo da palavra de Deus. Afinal, o Evangelho de João nos revela de modo especial a deidade de Jesus, o Filho de Deus encarnado, permitindo que tenhamos um maior conhecimento da pessoa de Cristo, né? A deidade ou a divindade, né, de Cristo. O Evangelho de João tem essa pegada, essa perspectiva de revelar Jesus como Filho de Deus, como um ser divino, não como simplesmente um mestre, né, mas como um ser divino. É por isso que, além, né, dos milagres, né, dos sinais que Jesus realiza, e João faz questão de registrar, nós temos também João fazendo questão de registrar as citações de Jesus. Eu sou o pão da vida, eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a videira. E todos esses eu sou de Jesus é uma referência a ele como Deus, né? Então, o livro, o Evangelho segundo escreveu João, tem esse objetivo de nos apresentar Jesus como Deus. Se você quer conhecer mais Jesus como Deus, né, então estude de forma pormenorizada e dedicada o Evangelho segundo escreveu João. O conhecimento sobre Jesus Cristo é progressivo, pois o nosso entendimento foi profundamente afetado pela queda. Isso é importante nós observarmos, porque há dentro do contexto religioso, especialmente do contexto pentecostal e neopentecostal, uma certa aversão à pesquisa, a estudo. Mas isso aqui que o comentarista está falando é muito importante. Nós precisamos estudar porque a nossa capacidade de conhecimento ela é fragmentada. Ela foi fragmentada pelo pecado, pela queda. E é por isso que a gente precisa estudar. Esse estudo vai nos trazer um conhecimento. E esse conhecimento é progressivo. À medida que você estuda, à medida que você se relaciona com Deus, à medida que você se relaciona com a Bíblia, você vai aprendendo cada vez mais. Mas você precisa estudar, porque a queda fragmentou a nossa capacidade de compreensão. Você não vai receber divinamente todo o conhecimento que existe. Você precisa estudar. Dependemos totalmente do Espírito Santo para que nos revele pela palavra o significado da encarnação do Senhor em toda a sua completude, a fim de que possamos compreender o mistério de Cristo e tê-lo pela fé habitando em nosso coração, né? Nós temos a palavra de Deus e temos o autor da palavra, que é o Espírito Santo. Então, à medida que nós estudamos a Bíblia, à medida que nós pesquisamos, à medida que nós nos relacionamos com Deus, o Espírito Santo vai nos ensinando a palavra de Deus. É importante que seja dito que é impossível que você tenha conhecimento sem que você tenha contato com a palavra de Deus. Nosso primeiro tópico, de volta a Jerusalém. No centro do judaísmo. João noticia várias viagens de Jesus à Judéia, que não são narradas pelos evangelhos sinóticos. Isso é muito interessante porque como João tem a perspectiva de apresentar Jesus como Filho de Deus, como Deus, então ele sempre vai colocar Jesus no meio dos judeus, né? No meio dos fariseus especificamente, no epicentro dessa história que é o judaísmo, né? Porque João quer provar que o judaísmo errou ao negar Jesus, ao rejeitar Jesus. Porque eles não rejeitaram um Hilel, um Chamá, um Gamaliel, ou um Nicodemos, ou um outro qualquer. Mas eles rejeitaram o Filho de Deus. Eram ocasiões relacionadas às festas judaicas, né? E João faz questão de mostrar isso, porque Jesus, como judeu, um bom judeu, estava sempre nas festas da Páscoa, e nas festas judaicas, né? A Páscoa, por exemplo, uma delas. E João faz questão de anunciar isso, de revelar isso, para mostrar esse confronto, né, entre Jesus e o judaísmo
né? E Jesus precisava ter esse confronto, né? Para que houvesse esse rompimento entre a religião judaica e aquilo que Deus quer, né? Queria e quer para todos nós. Isso serve para demonstrar o empenho de Jesus para se revelar à elite do sistema religioso judaico e a toda Jerusalém, né? Era proposital todos esses encontros e esses confrontos para que os judeus, especialmente os fariseus, fossem confrontados com a sua religiosidade e vissem em Cristo uma nova forma, né? Uma forma realmente divina de se relacionar com Deus. Quando João afirma que o Filho de Deus veio para o que era seu e os seus não receberam, e ele está se referindo primeiro à rejeição de Israel. Os seus não receberam, né? O seu povo, a sua gente, né? A sua etnia, a sua nação. Isso fica bastante evidente, principalmente nas muitas rejeições que Jesus teve, especialmente no centro do judaísmo. Depois se refere à humanidade como um todo, né? Que toda a humanidade, em certo sentido, rejeitou Jesus, né? Porque todos nós, pecadores, rejeitamos, em certo sentido, a Jesus, mas somos convencidos pelo Espírito Santo, como a Bíblia diz, que é o Espírito Santo quem convence o pecador do juízo e da justiça. Então, em certo sentido, todos nós rejeitamos a Cristo, mas quando a Bíblia diz que Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam, esse contexto imediato é justamente uma referência aos judeus que não receberam como Messias, como Filho de Deus que ele é. Ao mesmo tempo em que Jesus precisava manifestar-se aos judeus, realizando sinais e pregando, era necessário que se ocultasse para que a ira judaica não precipitasse o ápice do seu ministério terreno com a crucificação. O crescente ódio dos judeus, que desde o princípio procuravam matá-lo, não poderia frustrar parte alguma do plano divino quanto à inteira revelação do Filho encarnado, né? É óbvio, né? Deus tinha um plano e esse plano jamais seria frustrado, né? Então, todo esse enredo se desenvolve muito mais como uma forma de despertar a consciência dos judeus do que como uma forma de preservar o momento da crucificação. O momento da crucificação iria chegar, não seria precipitado de forma alguma, mas tudo isso que acontece, as fugas de Jesus, as idas e vindas, tudo isso era esses confrontos que Jesus tinha com os judeus, com a religião judaica, era uma forma de despertar. Lembra da pregação de João Batista? João Batista veio para despertar a consciência do povo para a chegada do Messias. E Jesus está estimulando ainda isso ainda mais, para que eles fossem despertados ainda mais para conhecer o Filho de Deus. O tanque de Betesda, localizado próximo da Porta das Ovelhas, né? Jerusalém tem os muros e as portas, né? Várias portas, porta das águas, porta das ovelhas, porta e outras inúmeras portas. Ali se concentrava uma grande multidão, o qual esperava pela descida de um anjo que agitava a água e fazia com que o primeiro que ali descesse sarasse de qualquer enfermidade, né? Alguns pesquisadores, né, mais liberais, né, da teologia mais liberal, vão dizer que o texto não quer dizer que realmente existia esse anjo que descia e movia a água e a pessoa que entrava era curada. Esses teólogos liberais, eles dizem assim, que o texto conta uma lenda, de que havia uma lenda, mas que Jesus nem João não está afirmando que havia de fato esse tanque, e esse tanque recebia esse anjo movia a água e quem entrasse ficasse curado. Mas nós não vemos no texto bíblico nenhuma evidência para duvidar de que isso fosse literal. É muito provavelmente, e assim cremos, que realmente o tanque existia,
que realmente o anjo descia, movia a água e que realmente quem, após o movimento das águas pelo anjo, primeiro ali entrasse, ficava curado de qualquer enfermidade. Não há necessidade, não há evidência no texto bíblico de que seja diferente disso. Não há uma definição única para o significado de Betesda. A mais comum é casa de misericórdia, local que havia se transformado em um centro de peregrinação. Podemos imaginar a expectativa dos doentes e como cada um se apressava para ser o primeiro a descer a água quando agitada. Nós vemos então ali dentro desse contexto, de que de fato é literal, que o próprio paralítico vai dizer que ele está ali esperando há tanto tempo e quando o anjo move as águas, não há ninguém para o colocar na água para ele ser curado. E como bem lembra aqui o nosso comentarista, o local virou um local de peregrinação. Se virou um local de peregrinação é porque houve outras curas, Então, se houve outras curas, então, porque de fato é real. A crença no milagre. Os milagres realizados no tanque de Betesda podem ser perfeitamente compreendidos como uma manifestação da misericórdia de Deus com a multidão de enfermos daquele tempo. Agora, contudo, estava ali o Filho de Deus, que não tinha limitação de qualquer natureza para realizar milagres. É muito interessante porque eles estão vivendo o tempo do silêncio profético. Deus não está falando com o povo, mas mesmo assim, para socorrer as pessoas, ele criou o tanque de Betesda. Esse socorro é de fato, como bem traz aqui o comentarista e outros estudiosos, dizendo que o significado de Betesda é casa de misericórdia, é a expressão da misericórdia de Deus, que apesar dos 450 anos, ou mais de 400 anos de silêncio profético, de nenhum profeta se levantando para curar, para profetizar, para exortar, mas Deus traz o escape para socorrer essas pessoas, trazendo a cura. Deus nunca deixou de cuidar do seu povo e nunca deixa de cuidar de nós como seu povo também. Esse, aliás, é um dos aspectos do sinal realizado, mostrando sua superioridade em relação a qualquer tradição. Jesus não estava condicionado a nenhuma limitação, seja, como já disse lá no início, de aspecto físico, de aspecto espiritual ou cerimonial. Ele não estava limitado a nada disso. Como diz aqui o slide anterior, agora, contudo, estava ali o Filho de Deus, que não tinha limitação de qualquer natureza para realizar milagres. Aquele homem tinha as limitações de não poder andar, as limitações de não ter um companheiro ou uma companheira, ou alguém ali, um amigo, para poder levá-lo até a água quando a água se movia. Mas agora está ali Jesus, que não tem nenhum tipo de limitação, nem física, nem de poder e nem de cerimônia. Ele poderia fazer aquilo com qualquer um, em qualquer lugar e no dia que ele bem quisesse. Segundo tópico, uma longa espera. Um conhecido de Jesus. Junto ao tanque, Jesus encontrou esse homem anônimo que estava enfermo há 38 anos. João inclui em sua narrativa uma informação relevante para o propósito de sua obra, ao dizer que Jesus sabia que aquele homem estava enfermo havia muito tempo. Como Deus, Jesus já o conhecia bem e sabia de suas dificuldades. Deus nos conhece por inteiro, sabe tudo sobre nós, conhece nossos pensamentos, sentimentos, dúvidas e frustrações. É interessante. Como nós dissemos no início, e o comentarista vem trazendo isso, qual é o objetivo do Evangelho de João com esses milagres, com os sermões de Jesus, com os eu sou ali? Qual é o objetivo? Mostrar quem Jesus é. Ele é o Filho de Deus. Ele é Deus encarnado. Ele conhecia aquele homem antes.
como Deus, ele é desde o princípio. Lembra que quando os fariseus criticaram ele e dizendo que você por acaso é maior do que nosso pai Abraão, ele disse, olha, antes de Abraão eu já existia, ou seja, ele é eterno, ele era eterno, ele é eterno. Então, Jesus já conhecia aquele homem, ele conhece cada ser humano, ele conhece a mim, ele conhece você. Infelizmente, aquele homem no tanque de Betesda, ele não sabia quem era Jesus. Ele não conhecia Jesus. E não sabia que Jesus conhecia ele. Diferente de nós, que nós conhecemos Jesus. Não o vimos. Mas como diz o texto bíblico, bem-aventurados que viram e creram. Mas muito mais bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Né? Nós conhecemos Jesus. Nós sabemos que Jesus nos conhece. Nós sabemos que Jesus é Deus. Nós podemos descansar nos dias de dificuldade, nos nossos pensamentos, em nossos sentimentos, em nossas dúvidas, em nossas frustrações. Nós podemos descansar. Diferente daquele homem ali que não tinha uma outra perspectiva a não ser o tanque, nós sabemos que Jesus é Deus e sabemos que Ele nos conhece, que Ele sabe a nossa dor, que Ele conhece as nossas frustrações, que Ele conhece a nossa angústia e que Ele pode e quer nos ajudar. Apesar de nossos defeitos e debilidade, Ele se interessa por nós e sempre quer nos ajudar. Contudo, quer ouvir de nós o que realmente queremos. Queres ficação? Né? Jesus, não é que Ele não saiba o que nós queremos. Não é que Jesus não soubesse que aquele homem queria ser curado. Óbvio, né? Não precisava ser Deus para saber disso. Se ele está ali, é paralítico, e ele está no tanque de Betesda, o que os paralíticos esperavam conseguir no tanque de Betesda? Cura. Mas o que é que Jesus quer? O que é que Jesus queria daquele homem? Apenas a confissão dele. Jesus queria despertar a fé daquele homem. Jesus queria ouvir aquele homem. Isso é muito legal, é muito interessante. O professor pode explorar isso ou com seus alunos. Jesus queria ouvir. Jesus quer nos ouvir. Jesus sabe de todas as coisas, Ele é Deus. Ele sabia da condição daquele homem, Ele já conhecia aquele homem desde a eternidade. Ele já conhecia, mas Ele queria ouvir aquele homem confessar. Ele queria ouvir aquele homem. Jesus quer nos ouvir. Quem sabe você ainda não falou para Jesus. Talvez seja um problema físico, talvez seja um problema espiritual, talvez seja um problema de um pecado que você tem lutado. E Jesus quer ouvir você falar. Jesus quer ouvir você confessar, você se abrir. Fale para Ele. Ele está lhe ouvindo. Dependemos do texto que aquele paralítico não tinha amigos, nem mesmo alguém da família que pudesse ajudá-lo a descer as águas. Talvez a própria conduta daquele homem o tivesse levado a esse estado de abandono. Quem sabe ele era de algum lugar distante de Jerusalém, que sabendo do tanque foi para lá e a família sem condição de mantê-lo ali. E ele ficou só a mendigar e a esperar um momento que pudesse ser curado. Nós não sabemos. Depois de curado, Jesus o adverte. Eis que já estás são. Não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. Nós não sabemos, né? Qual é a questão deste homem, né? Por que ele estava dessa forma? Muito provavelmente o texto bíblico diz que ele estava há 38 anos, mas não fala qual a origem, né, da sua paralisia, da sua deficiência. E como bem lembra aqui o comentarista, talvez a própria conduta daquele homem tivesse levado a esse estado de abandono. Porque Jesus diz, você agora está são, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. E uma ideia que traz aqui é que o pecado é uma coisa tão má, uma coisa tão terrível, como diz o meu pastor, o pastor Newton. Não sirva ao pecado, porque ele é um péssimo patrão, ele paga com a morte. O pecado é coisa tão terrível que ele afeta o nosso dia a dia, ele afeta a nossa vida. Nós é que não prestamos atenção nisso e deixamos que a nossa carne, que é tendenciosa,
tome decisões, tome conta da nossa vida. Mas se nós bem prestássemos atenção, nós evitaríamos o pecado a todo custo, porque ele é mau, ele é terrível, ele destrói. Todos nós, pecadores, precisamos da misericórdia de Deus, pela qual ele afasta de nós o mal que merecemos e por sua graça nos dá o bem que não merecemos, né? É interessante que essa é a ideia de misericórdia, né? A gente sempre pensa, né? Qual é a diferença entre misericórdia e graça, né? Graça é o favor que Deus nos dá quando nós não merecemos. É o bem que Deus nos faz quando nós não merecemos. Graça é aquilo que Deus nos dá quando nós não merecemos. Misericórdia é aquilo que Deus não nos dá quando nós merecemos. Nesse caso, a perspectiva é muito específica. Misericórdia é quando Deus não nos castiga, quando Deus não nos pune, mesmo nós merecendo. Misericórdia é quando Deus nos livra, mesmo quando nós cavamos a própria cova. Misericórdia é algo extraordinário, tão extraordinário quanto a graça. Se a graça é o favor divino para nós, sem nós merecermos, a misericórdia é o favor divino para nós quando nós merecemos o pior. No dia de sábado, embora aquele homem estivesse enfermo há 38 anos, para os líderes judeus ele teria que permanecer nesse estado, porque naquele dia, um sábado, não poderia ter sido curado. É impressionante o mal que uma religiosidade fria e cega pode produzir. Isso aqui é importante que o professor explore, né? Essa questão da religiosidade vazia. O princípio bíblico da própria lei é que a lei ela é para preservar a vida. Nenhuma lei é mais importante do que a vida. Esse princípio é desde a lei judaica a todas as outras leis existentes no mundo. O princípio básico da lei, da existência de uma lei é a preservação da vida, o bem-estar da pessoa. Mas os judeus, eles conseguiram engessar, eles conseguiram manipular a lei e destruir a relação com Deus de forma tal que eles não conseguiam, em hipótese alguma, ver beleza nenhuma na vida, na restauração da vida, na restauração da saúde, na salvação da pessoa, na misericórdia oferecida a alguém, se isso fosse feito no dia de sábado. Eles chegaram a pontos absurdos, que o preceito era mais importante do que a vida, que o preceito era mais importante do que a saúde, do que o bem-estar. E isso não pode ser assim. Nós não podemos viver uma religiosidade aonde o preceito, a regra, a norma seja mais importante do que a vida, mais importante do que a alegria, do que a paz, do que a satisfação em Cristo. Os judeus interceptaram o ex-paralítico e lhe disseram: é sábado, não te é lícito levar a cama. Não é só não é lícito carregar a cama. O que ele está dizendo aqui, não te é lícito ser curado no sábado. Não te é lícito receber nenhuma bênção no sábado. Não te é lícito ser feliz no sábado. A religiosidade, ela mata. Mas a fé em Cristo Jesus, ela nos liberta. A ira dos judeus não era apenas pelo ato de levar a cama no dia de sábado, mas também pela cura. E por essa causa, os judeus perseguiram Jesus e procuravam matá-lo, porque faziam essas coisas no sábado. E por que Jesus fazia isso no sábado? É intrigante que Jesus fizesse isso no sábado. Em nossos dias também existem muitos que insistem em viver na prática de antigas tradições judaicas, como a guarda do dia de sábado, a despeito da clareza bíblica acerca da inexistência da aplicação desse e de tantos outros preceitos cerimoniais no Novo Testamento, né? Por que Jesus fazia questão de fazer isso no sábado? E por que João faz questão de dizer, olha, isso foi feito no sábado? Para mostrar que Jesus era superior, ou melhor, Jesus é superior à lei. Jesus é superior a Moisés.
era para dizer o seguinte: a lei cumpre o seu papel de nos trazer até Cristo. Como diz Paulo lá em Romanos, que a lei cumpria o seu papel de nos mostrar que nós somos pecadores, mas perdoar os nossos pecados só Cristo. A lei cumpriu o papel de dizer que nós somos merecedores do inferno, mas nos tirar do inferno só Jesus Cristo. Jesus então faz isso no sábado, porque o sábado era o ponto de contato mais apegado dos judeus com a lei. Eles violavam muitos outros preceitos, mas o sábado não, era o mais fácil de transformar em um parâmetro. E Jesus chega justamente causando esse impacto no dia de sábado para mostrar: eu sou filho de Deus, eu sou Deus, eu sou maior que Moisés, o que eu trago é superior à lei. A lei cumpriu o seu propósito de trazê-los até aqui, de dizê-los que vocês são pecadores, de dizê-los que vocês são culpados, de dizê-los que vocês merecem ir para o inferno, mas eu posso perdoá-los. Eu posso mudar o destino de vocês. A lei não pode mudar o destino de vocês, mas eu posso, porque eu sou superior. Vivendo a graça de Deus. Depois de tanto tempo esperando por um milagre, o ex-paralítico recebe a censura dos judeus e simplesmente responde: aquele que me curou, ele próprio disse, toma a tua cama e anda. É muito legal essa perspectiva, porque os judeus estão preocupados com aquele homem carregando a sua cama e dizendo: olha, você está passivo de ser morto, de receber uma maldição, porque você está carregando a cama no dia de sábado. E ele diz: ora, ele foi capaz de me curar. Eu passei 38 anos na beira de um tanque esperando a cura e não consegui. Esse homem chegou do nada e me curou. Se ele é capaz de me curar, se ele tem autoridade para me dar saúde, você acha que ele não tem autoridade para mandar que eu carregue a cama no dia de sábado? Pouco me importa o preceito agora. Pouco me importa o que você pensa. O que me importa é o que ele me mandou fazer. Levanta-te, toma a tua cama e anda. O que importa, como diz Pedro e João lá em Atos 4, é obedecer a Deus e não aos homens. Ele entendeu que a autoridade espiritual de Jesus estava acima de qualquer limitação formal da religião judaica. Ele entendeu que Jesus não está limitado a nenhuma regra, a nenhum preceito que tenha a sua temporalidade. Jesus jamais poderia contradizer-se na moralidade da sua lei, mas na cerimônia, o cerimonial da lei sempre foi transitório e por isso Jesus não estava condicionado a ele. Isso é, sem dúvida, um vislumbre importante do que é viver a graça de Deus. Viver a graça de Deus é viver de forma coerente com aquilo que os princípios, que os valores morais, éticos, espirituais da Bíblia dizem. Mas não é viver condicionados a regras que aquilo que é transitório diz. Viver pela graça é viver na dependência exclusiva de Jesus. Se o ex-paralítico tivesse se intimidado, teria na prática permanecido imóvel, mesmo diante do grande milagre que havia recebido. Mas ele não fez assim, porque a virtude que recebera era maior que a restrição religiosa do judaísmo. Você pode imaginar que muitas pessoas deixam de ter experiências extraordinárias com Cristo por causa de preceitos de homens. Porque, na verdade, essa rigidez judaica aqui, ela, na verdade, uma tradição e não exatamente a lei. Né? Era uma compreensão, era uma interpretação. Né? Os judeus conseguiram transformar a lei naquilo que ela não era. Se a lei já era pesada, como diz Paulo, os judeus conseguiram transformar ela ainda mais pesada. Então, o que eles estavam fazendo aqui era colocar um fardo muito maior sobre aquele homem, do qual Jesus não pretendia que ele carregasse. Terceiro tópico, revelando-se a uma geração iníqua.
O quadro espiritual dos judeus. A cegueira judaica era realmente muito grande. É importante destacar isso para que entendamos a razão de não terem recebido Jesus. Eles tinham uma compreensão equivocada de algumas profecias do Velho Testamento e eles estavam profundamente endurecidos, que foram incapazes de conceber um Cristo, que apesar deles esperarem e esperam até hoje, eles foram incapazes, por causa de tamanho endurecimento, incapazes de conceber um Cristo na perspectiva de Jesus. Um Cristo humilde e amoroso, pobre e não um rei. Nós cremos que Jesus Cristo, o Verbo de Deus, veio para salvar todos, judeus e gentios. Embora os judeus tenham rejeitado Cristo, seus milagres, sua pregação e seu ensino. Os sinais realizados por Jesus, melhor dizendo, contribuíram para a salvação de muitos. É óbvio que tudo aquilo que Jesus fez foi para que ele fosse conhecido como Filho de Deus. Cada milagre, cada palavra, cada sermão foi para que a humanidade conhecesse o Filho de Deus, Salvador da humanidade. Mas o que é salvação? Segundo a nossa declaração de fé, a declaração de fé da Assembleia de Deus, cremos que a salvação é o livramento do poder da maldição do pecado e a restituição do homem à plena comunhão com Deus, a todos que confessam Jesus Cristo como seu único Salvador pessoal. Isso é a compreensão da declaração de fé da Assembleia de Deus, né? Numa perspectiva teológica, o que é salvação? A salvação é, de fato, o livramento da nossa alma da condenação eterna, né? Eu falo alma no sentido geral, é o livramento, o nosso livramento por Deus da nossa condenação ao inferno, é o livramento que Deus nos dá da nossa vida da escravidão do pecado, porque nós estávamos escravos do pecado e condenados ao inferno. E a salvação, nós somos salvos da condenação eterna e do poder do pecado, né? Por isso que sempre quando a gente diz assim, eu sou salvo de quê? Eu sou salvo da condenação eterna e eu sou salvo do poder do pecado. Por isso que Paulo diz em Romanos finalzinho do capítulo 5, início do capítulo 6, que ele diz, olha, se morremos com Cristo, também morremos para o pecado. Como ainda podemos viver nele? Paulo está dizendo ali, olha, nós morremos com Cristo e ressuscitamos com ele. Esse morrer com Cristo e ressuscitar com ele nos deu a vitória sobre o inferno, que é a condenação eterna, e sobre o poder do pecado. Nós não podemos argumentar que pelo fato de vivermos na graça, de sermos salvos pela graça, nós ainda vivemos em pecado. Porque salvação pressupõe salvação da condenação final e salvação da escravidão presente do pecado. Então não tem como você dizer, não, eu sou salvo pela graça, então pode fazer o que eu quiser. Não. Se você está vivendo da forma que a sua carne deseja, é porque você não é salvo. Você ainda é escravo. Então, salvação. O que é salvação? É o livramento da condenação final do inferno e o livramento da escravidão presente do pecado. Nós já morremos para o pecado, não temos prazer nele. O pecado não nos domina, nós não vivemos mais no governo do pecado, nós vivemos no governo de Cristo e nós somos salvos em Cristo Jesus. Na perspectiva teológica, salvação ela tem 3 tempos, né? 3 aspectos temporais. Passado, fomos redimidos, né? Nascemos de novo, fomos justificados. Presente, somos santificados, né? A salvação não é em si um processo, mas a santificação, né? O aspecto presente da salvação é um processo. Nós vamos crescendo, nós vamos amadurecendo e vamos nos santificando. E por fim nós seremos glorificados eternamente. Então, nós fomos salvos, nós estamos sendo salvos, nós seremos salvos. Na perspectiva que nós somos salvos porque nós somos nascidos de novo, regenerados e justificados. Nós estamos sendo salvos porque estamos sendo aperfeiçoados. Nós seremos salvos porque seremos glorificados. Mas
Que fique bem claro, a salvação implica no livramento da condenação eterna, que é a condenação final, e nos livra da condenação presente, ou da escravidão presente, que é o domínio do pecado. O crente não pode viver no domínio do pecado, porque senão ele não é salvo. Jesus Cristo, Filho de Deus, anunciado no Evangelho de João, veio para nos reconciliar com Deus, restaurando o nosso corpo, alma e espírito, como aconteceu com o paralítico no tanque de Betesda. Ele veio para fazer isso hoje. Hoje nós somos, como eu disse, nós fomos salvos porque fomos regenerados e justificados. Nós estamos sendo salvos porque estamos sendo aperfeiçoados e seremos salvos porque seremos glorificados. Nós seremos salvos no final, mas nós já somos salvos hoje porque nós somos libertos do domínio do pecado. O desencadear das perseguições. O sinal miraculoso realizado por Jesus no dia de sábado despertou a ira dos judeus e levou ao desencadeamento de uma forte e implacável perseguição. O objetivo não era apenas confrontar o mestre, mas matá-lo. E por esta causa os judeus perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo porque fazia estas coisas no sábado. A fúria deles, por causa de Jesus, quebrar os seus preceitos, foi tão grande que eles preferiam matá-lo. O ódio dos judeus era tão grande que eles quebravam os próprios mandamentos que defendiam. É uma questão extremamente complexa, Estavam presos à formalidade da lei enquanto quebravam a mais importante dela, Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo do hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo e a misericórdia e a fé. Deveis, pois, fazer essas coisas e não omitir as outras. Os principais valores da fé, o que era? Juízo, justiça, misericórdia, amor ao próximo, fé em Deus. E era óbvio que isso era desprezado em nome de uma regra. Eram condutores cegos que coavam um mosquito e engoliam um camelo. Era grave o pecado dos outros, mas os deles, se era em nome da religião, não era tão grave. Isso é tão atual nas igrejas que você menos imagina. Cheios de hipocrisia e de iniquidade, eles eram como sepulcros caiados. Justamente por isso se enchiam de ódio contra Jesus, porque ele fazia milagres e atraíam para si as multidões, sem em nada poder ser contestado. Como diz a Bíblia, Jesus diz, chamando eles de sepulcros caiados, porque eles se vestiam muito bem, eles se apresentavam muito bem, mas o interior deles eram podres. Igual ao Pai. Apesar da fúria dos judeus em relação a Jesus e do desejo de matá-lo, a hora de sua morte ainda não havia chegado, havia sido determinada por Deus e Deus não perde. Na verdade, abria-se ali mais uma oportunidade para que o Messias revelasse sua divindade, sua identidade como Filho de Deus, igual ao Pai. Então, como eu disse agora há pouco, nenhuma fúria judaica ou romana poderia antecipar aquilo que havia sido determinado por Deus. E todos esses confrontos de Jesus com os judeus era para despertar os judeus, para que eles conhecessem de fato quem era Jesus. Tudo que Jesus fez, todos os milagres, todos os sermões, foi para que a humanidade soubesse quem ele era. O arianismo era uma das seitas que negava a divindade de Jesus Cristo, heresia que foi refutada definitivamente no ano 325 d.C. no Concílio de Nicéia, cujo credo consolidou o entendimento de que a expressão igual ao Pai quer dizer da mesma substância do Pai. Homousios no grego, da mesma substância, da mesma origem, igual no sentido que ele compartilha do mesmo ser. Glorifiquemos ao Pai por ter nos enviado o Filho e glorifiquemos ao Filho por ter nos reconciliado com o Pai e nos dado a vida eterna. Como diz João 5,24, na verdade vos digo que
Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Se nós cremos em Jesus, se nós recebemos Jesus como Filho de Deus, nós somos recebidos por Deus. Nossa conclusão. A cura do paralítico de Betesda foi um sinal de grande impacto para o judaísmo. Serviu não somente para apresentar a divindade do Messias, mas também para mostrar a superioridade de sua obra frente às tradições judaicas. O registro serve ainda para transmitir a todas as gerações uma profunda mensagem da deidade de Cristo, ou seja, da divindade, da espiritualidade, do ser Deus de Cristo. Como Filho de Deus, incriado, ou seja, que não é uma criatura, é autoexistente, da mesma espécie, em plena igualdade com o Pai. Amém? Então é isso aí. Que Deus em Cristo nos abençoe. Chegamos ao final de mais uma aula. Paz e bem a todos. Até a próxima.